Vamos para a parte 2 da nossa aula, trauma na escola. Quais são os traumas mais evidentes dentro da instituição escolar? E que traumas são causados pela escola? Vamos lá, vamos dividir entre vários conceitos aqui: natureza institucional, natureza relacional, natureza instrucional. Vamos ver cada um deles? O trauma institucional está representado pelo aniquilamento dos desejos pessoais em detrimento de uma lógica comportamental baseada na ordem coletiva e comunitária. O aluno não se representa, ele representa a escola. Possui um modo de operar que é resultado da massificação do comportamento que sufoca seus talentos não compreendidos, principalmente aqueles com características não normativas. Bom, vamos lá. Recentemente eu vi uma entrevista de um ornitólogo, que é um, que é um cientista que lida com passarinhos, né? E ele diz que a escola quase sufocou o aprendizado dele sobre passarinhos, quase impediu que ele se transformasse em um ornitólogo, porque a escola, evidentemente que foi uma escola específica que ele frequentou, tentou dissuadi-lo de ser um cientista que pesquisasse passarinho por acreditar que isso não era importante. Importante era aquela matéria que a escola estava passando. Muito nos assombra esse tipo de fala, porque a escola também tem hoje um currículo com biologia, ciências naturais, enfim. Que pena, né, que essa escola especificamente fez isso com ele. E que bom que ele soube se autorregular para não para que esse trauma, né, não fosse tão marcante na vida dele. Agora, há muitos de nós que temem livros, tem que eu costumo chamar de bibliofobia, livrofobia. Por quê? Tem medo de livro por causa da escola. Porque eu fui obrigado, com 12 anos, a ler Machado de Assis. O Machado de Assis não é livro para criança, realmente, né? É para adulto. E não houve, pelo visto, uma mediação de leitura capaz de te fazer entender esse autor, entender esse livro específico. Mas então, a escola já mudou, já está diferente. Hoje há mediação de leitura. E você? Você também não é capaz de modificar o seu pensamento? Veja como isso é marcante, né? Isso causa um reflexo no sujeito, né? Então, a escola muitas vezes vai vir com uma ideia de como o sujeito tem que ser. Você não precisa, evidentemente, se tornar um robô, é, é, espelhar todos os costumes e hábitos da escola, mas vale a pena vivê-los, vale a pena é, ter essas possibilidades, porque não deixa de ser isso, são possibilidades, tá? Então não deve ferir o seu universo íntimo, mas sim colaborar com o seu universo íntimo. Então, até pouco tempo, a gente lembra com tristeza que muitos dos nossos colegas que tinham TDAH e que não eram diagnosticados eram chamados de ah, diabólicos, de menino problema. A gente via que os nossos queridos colegas que tinham autismo eram chamados de burrinhos, de incapazes. Infelizmente, a instituição escolar demorou muito tempo uh, no encalço e na esteira da própria evolução médica, né, psicológica e psiquiátrica, a entender esse público e fazer a inclusão necessária. Há hoje um desafio muito grande nesse sentido. Então a escola pede desculpas a esses sujeitos. Se você está me ouvindo e passou por isso, saiba, a instituição escolar pede desculpas a você por ter feito você sofrer e ter feito em algum momento você acreditar que você não era bom o bastante. A escola mudou e eu acho que nós temos que mudar também. É evidente, né, que a escola do seu filho, da sua filha, do seu neto, do seu sobrinho, pode ser que algumas escolas ainda carreguem esse 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 péssimo hábito, né, de separar pessoas por habilidades ou por capacidades. Há ainda um processo em evolução que tende a desenvolver a capacidade de professores e de instituições, para que esse tipo de mal
não aconteça mais com os nossos queridos colegas. Assim, vê morrer seu próprio modo de pensar. Claro que ele está falando do aluno, de ser e de agir e de entender. É, portanto, concebido a partir de uma forma de se pensar o mundo, que não é dialético e nem faz pensar. É impositivo e substitui a criatividade. Muita escola vai dizer que a forma é mais importante que a forma. Isso é um absurdo, né? Eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. Eu sou um escritor, assim, escrevo muitos livros, eu gosto de uma escrita livre, eu vou um pouco na literatura russa, eu vou um pouco na literatura francesa, e a escola tem uma grande importância nisso. Em algum momento, eu questionava a minha professora de redação. Por que eu não posso escrever livremente na sua matéria? E ela, com muita paciência, me dizia: Olha, João Pedro, não é que você não possa, você pode, tá? É porque aqui eu sou obrigada a te ensinar uma forma de escrever que os seus professores lá no vestibular, né, a banca, ela precisa dessa padronização porque ela recebe muito material. Então, se não tiver naquele padrão, eles já. É uma forma de afunilamento, né? De você já fazer uma seleção em relação a um regramento de um tipo específico de escrita. Aí ela até me questionava e me provocava. Você já ouviu falar em soneto? Eu falei, já, é um poema formado por 4 estrofes, as 2 primeiras com 4 versos, as 2 últimas com 3 versos. Pois é uma forma fixa de escrever. Você vai dizer para mim que escrever soneto é ruim? Não. Pois então, mas quem escreve soneto precisa se adequar a essa forma de escrever soneto. Aí ficou claro para mim, peraí, então isso é um exercício se eu conseguir conciliar a minha criatividade, a minha prática produtiva, literária, a essa lógica que ela está me ensinando, eu vou conseguir êxito no meu vestibular, né? Então, que sorte que eu tive de ter uma professora querida que entendeu a minha criatividade, a minha capacidade de transformação, de produção, mas também me chamou a atenção a uma questão muito séria, que é a questão da adequação. Tá? O que adianta você ser otimista o tempo todo? Ser otimista é bom, mas num lugar aonde você precisa ser realista, não adianta ser otimista, tá? Num lugar aonde as pessoas elas precisam ancorar os seus sentimentos, uma pessoa otimista poderá se passar e ser vista como uma pessoa chata, como uma pessoa sem limites, percebe? Então, tem que haver uma adequação social. E aí é onde residem, né, as estéticas, a etiqueta, o regramento social. Então, quer dizer que você é uma pessoa que sorri. Parabéns, que bom que você gosta de sorrir. É para ser uma coisa boa, mas num funeral é bom você aprender quais são os regramentos de como lidar com um funeral. Quer dizer que você é uma pessoa expansiva, que gosta de conversar. Tudo bem, mas dentro do cinema, aliás, aqui fica um pedido aos colegas que vão ao cinema, né? Mastiga de boca fechada, fale apenas aquilo que é necessário para as pessoas que estão do lado, para não atrapalhar o coleguinha, né? Então, veja que essas adequações, elas são necessárias até mesmo dentro da instituição escolar. O problema é que tem uma galera que não aceita a regra e vê na escola um lugar de ditadura, de uma única forma de ser. Não é verdade. É um lugar onde nós aprendemos a adequação para determinadas formas de objetivo. Trauma relacional. A escola é um lugar heterogêneo e isso se sobrepõe a seu valor institucional e sua ordem organizacional. Pessoas não são robôs, possuem personalidades, temperamentos e formas de pensar a vida. A escola, então, é o lugar de debate, da oportunidade da maturação dos discursos em busca de conciliações possíveis ou da produção de novas verdades. Mas nem sempre há esse espaço de mediação e os alunos transformam a escola em um espaço de disputa de poder, onde tentam, através das ações impositivas, fazer valer, às vezes de modo violento, um modo de ser, de sentir, de pensar e de existir. Então, assim, ó, desconfie de quem quer impor a ordem, como diria
Montesquieu. Ah, se você tem um pensamento diferente, e você tem livre-arbítrio, e você tem capacidade de pensar, há um limite para a política, há um limite para você desenvolver a habilidade de ouvir o outro, tá? Você escuta o outro até o ponto em que aquilo também não fere os seus sentimentos ou a sua própria individualidade. Na verdade, o campo de debate tem que ser externo ao corpo, tem que ser externo ao ser. Uma fala que fira a sua individualidade não é uma fala democrática, tá? Então é aquilo, você pode não concordar comigo. E tá tudo bem, a gente concorda em discordar. O que você não pode é ferir meus sentimentos porque não concorda com o que eu falo a respeito do tema que você acredita que defende e que conhece, né? Por quê? Porque ninguém é dono da verdade o tempo todo. A gente tem lugar de fala. Então, evidentemente que o meu colega que aprendeu o jiu-jitsu, ele vai chegar para mim e vai me explicar qual é a filosofia do jiu-jitsu. Eu até posso ter uma ideia de senso comum sobre o que é jiu-jitsu, mas vale a pena eu ouvir aquele sujeito, porque ele está lá dentro daquele contexto. Será que tudo aquilo que eu aprendi sobre jiu-jitsu não pode ser também impactado com essa fala desse meu colega que está protagonizando essa ação? Então, o lugar de fala aqui ele precisa ser respeitado. Agora, veja bem que lugar de fala também não é você impedir o outro de falar só porque você tem a primazia da experiência. Essa atitude conflituosa tenta garantir conforto narcísico, pois busca garantias de uma extensão e legitimação da cultura familiar ou do ideal de ego, se você preferir, de cada sujeito através da escola e através das relações sociais. Então, meu pai e minha mãe pensam a vida dessa maneira, vocês têm que pensar assim também, porque meus pais não podem estar errados. Esse é o pensamento infantil. Esse é o pensamento imaturo. Não, vem cá. Os seus pais podem sim errar, eles têm esse direito. E outra coisa, pode ser que eles nem estejam errados, mas existe o contraposto. Existem outras ideias a respeito dessa natureza que seus pais defendem e que você defende também indiretamente. Muitos professores imaturos ainda na profissão vão acreditar que existe apenas uma única forma de ver a vida e vão deixar o ensinamento sistemático para entrar nessa lógica de dizer como a pessoa deve viver. Olha, eu dou aula de educação financeira, então você tem que fazer esse tipo de aplicação, senão você não vai conseguir esse tipo de resultado. Tudo bem, é uma experiência, mas aí o aluno vai lá e faz uma aplicação diferente, consegue o mesmo resultado. Aí esse professor vai e dá zero no sujeito. Não, mas ele conseguiu o mesmo resultado. Então, será que ele não criou, ele não trouxe uma nova formulação de como alcançar tal resultado? O professor tem que ter a humildade também de aprender com os alunos, né? Trauma instrucional. Olha aí, eu acho que vai entrar um pouco nessa parte agora. Há muitos saberes que compõem o universo escolar, que nem sempre encontra receptividade em determinados alunos. A escola ainda elege a inteligência intelectual em detrimento de outras formas de inteligência, como a inteligência sinestésica, social, espacial, corporal, emocional e comunicacional. Gente, isso é muito sério. Quantos colegas nossos não sofreram pra caramba, porque assim, tinham às vezes um transtorno de aprendizado, né? Tinha algum transtorno do desenvolvimento global, e tinha uma capacidade de inteligência que não envolvia a inteligência intelectual, e sim outras formas de exercer inteligência. Eu vou dar um exemplo de um colega conhecido, que ele é disléxico, então ele não conseguia ler. Então ele era tido como burro, tá? Ele terminou a escola, ó, com muita dificuldade, porque naquela época não se tinha uma, 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 uma adaptação do material escolar para alunos com transtornos de desenvolvimento, tá? E aí o que, que aconteceu? Esse aluno se formou sempre assim, com muita dificuldade, né?
finalizava as matérias chateado. Por quê? Porque os coleguinhas iam para as férias e ele ficava em recuperação. Os pais tinham que pagar mais caro, porque ele repetia de ano. Ele terminou a escola muito magoado com a escola. Certa feita me fez um convite para conhecer o restaurante dele. E qual foi minha surpresa quando eu cheguei lá e vi que o restaurante tinha sido todo construído por ele, a coisa mais linda. O cardápio, as comidas, o estabelecimento, tudo, todas as cadeirinhas, foi ele que projetou. Ele se tornou um profissional de design. Agora, o discurso é anti-escola. Todo jovem que vai trabalhar lá com ele faz sempre a mesma reclamação de que escola é um lugar que sufoca a criatividade, que restringe o sujeito. E no caso dele, a gente não pode negar que ele tem razão, porque a experiência dele foi terrível com a escola, né? E a escola tem tentado mudar nesse contexto. E a gente precisa sempre fazer esse apelo para que as outras formas de inteligência sejam observadas, não apenas a inteligência intelectual. Vamos lá? Exigir assimilação de um universo potencial de conhecimento e não levar em conta o tempo de aprendizagem, a capacidade cognitiva e as condições psicológicas e emocionais de determinados alunos. É uma atitude que mina a autoconfiança do sujeito e causa aversão em relação ao conhecimento sistemático. Eu conheço muita gente traumatizada com a escola. Por quê? Porque era obrigada a fazer um esporte ou fazer uma educação física, ou uma dança, ou um teatro, e não tinham essa vocação sinestésica. E aí? Você pode até, evidentemente, ajudá-lo nesse exercício, até para que ele desenvolva um pouco essa habilidade. Mas se o sujeito tem completa aversão ou completa indeterminação para esse tipo de prática, vamos respeitar. Há outras maneiras desse sujeito colaborar com o projeto. Eu vou dar um outro exemplo. Eu fui convidado por uma escola, certa feita, a coordenar um projeto lindo de formação de um espetáculo de final de ano. E ficou determinado que determinada turma é, que tinha na escola ia fazer a parte do teatro, ou seja, ia atuar como atores, tá? Eles entendiam que teatro é a mesma coisa que atuação. E eu tive que explicar à direção que teatro não é só atuação. Tem a luz, tem o som, tem a produção, tem o diretor de cena, tem o contra-regra, tem um cenógrafo. Ah, mas isso aí vai dar muito trabalho, é o que a gente escuta muitas vezes. É, vai dar muito trabalho, na verdade, condicionar um monte de alunos a atuar como atores. A gente tem que aproveitar as vocações. Se há vocação para ser ator, ótimo. Aqueles que não têm vão ter que atuar de outra maneira, porque senão, aí sim, esses aí vão dar trabalho. Então, tinha aqueles que tinham vocação para serem produtores, para conseguir patrocínio, tinha aquele que gostava de pegar ali um pedaço de madeira e pintar e transformar em alguma coisa, né? Tinha aquele que tocava violão, não queria atuar, queria tocar violão. E vamos embora, né? Afinal de contas, as vocações têm que ser levadas em consideração, senão causa esse trauma instrucional. A resolução desses traumas demanda um olhar sobre a relação do indivíduo com seus próprios desejos e também em relação à lógica estrutural e fundante de sua personalidade. A cultura é elemento fundante e fundamental, que nem sempre é sentida em sua totalidade, mas através de sua representação mais supérflua, que é a ideologia. Eu quero lembrar que esse texto que vocês estão lendo aqui no PowerPoint e essa nossa fala, ela está embasada pelo livro A Clínica Psicanalítica do Trauma e da Tanatologia, de nossa autoria. A ideologia é prima pobre da cultura, como dizia Marx, e toma lugar do todo no imaginário do sujeito em opressão. Para o sociólogo alemão, a ideologia é uma ferramenta de opressão das classes ricas sobre as classes menos favorecidas. Então é aquilo. Está precisando de pessoas para a fabricação de tênis. Que bom que tem aquela indústria de tênis naquela cidade. Mas isso significa que aquelas escolas vão preparar sempre os alunos para trabalhar na indústria de tênis? Para pensar. E se por um acaso a indústria deixar de atuar naquela região? Como é que fica a escola, né? Então a gente precisa ter uma amplitude de conhecimento e não fundar
a lógica escolar apenas numa necessidade mercadológica ou tecnicista. Tem que haver todas as possibilidades para que esse aluno encontre, sim, o seu emprego, o seu lugar no mundo, mas, antes de tudo, um olhar sobre si mesmo e uma forma de ser no mundo, né? Nesse sentido, importa esclarecer que a escola tem suas pautas frequentemente sequestradas, olha aí, pelas classes dominantes, de fato. O atual conceito de educação está atrelado à ascensão da classe burguesa e vem sendo usada como ferramenta de manutenção de uma ordem social pré-determinada, o que causa trauma também, tá? Por quê? Porque tá certo que a escola ela evoluiu graças ao crescimento de uma classe burguesa. A gente sabe disso. Foi graças à classe burguesa que a ciência floresceu e que nós saímos da escolástica, que era apenas o ensino religioso, para uma lógica de ensino sobre a ciência. Foi graças à burguesia. O problema é que a lógica, vamos dizer, neoliberal, essa lógica capitalista utilitarista, não estou falando nada contra o capital ou o capitalismo em si, mas a lógica utilitarista do capital vai fazer com que as escolas produzam um tipo de aluno. Então, você tem, em grandes cidades, escolas que são para preparar o sujeito para ser o quê? Um burocrata do Estado. Por quê? Porque são escolas de classe média. A escola da elite vai preparar esse sujeito para liderar, para ser dono do mundo, né? E você tem as escolas públicas, muitas vezes, eh, transformando esse aluno no quê? Em um operário. Será que não existe alguém lá das classes menos favorecidas que também quer liderar, que também quer criar movimentos, que também quer ter ideias? Será que não existe um burocrata lá da classe burguesa que em algum momento quer que o filho desenvolva uma outra forma de aptidão, né, desenvolva um senso artístico, por exemplo, né? Aliás, isso é um fenômeno de crise hoje dentro das escolas burguesas, que prepara o sujeito para ser burocrata do Estado, para fazer concurso público, tá? É aquele sujeito que quer ser um artista. Dentro da escola, ele já não encontra um lugar. Ele precisa ser aquele cara que vai, sim, tocar um piano, que vai entreter, ou que vai ter um conhecimento musical para não passar vergonha, né? Quando for a um concerto. Mas se tornar artista, para dar um exemplo, assim como para se tornar um esportista, o sujeito tem que suar, porque ele tem que, desde criança, romper com lógicas determinantes sobre seu futuro. E a escola, ela ainda escraviza o sujeito dentro desse contexto. Então a gente tem que estar atento a isso, porque isso é gerador de quê? De trauma. Vamos seguir um pouquinho adiante com esse slide aqui. Vamos para a parte 3 na nossa próxima aula. Eu acho que por hoje está bom. Espero que vocês tenham aproveitado esse momento aqui comigo e que a gente tenha outros universos para debatermos em nossos próximos encontros. Até lá!